Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente, às 6h30 da manhã, esse vídeo estará disponível para você. A cada dia temos tido essa oportunidade da parte de Deus de compartilhar a sua palavra, de ler, de receber do Senhor e de levantar a nossa voz em oração, crendo que quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para nós. Porque, de fato, uma das coisas que devem mover a nossa oração é a expectativa na resposta que Deus tem para nós. Do que adianta eu fazer orações e não esperar a resposta? Muitas pessoas oram e vão fazer o que acham que precisam fazer, sem sequer esperar uma resposta de Deus. Mas eu não creio que seja assim. Eu creio que a oração é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, baseados na sua palavra, e Ele se encarrega de nos dar a resposta. Deus nunca nos deixa sem resposta, ainda que seja sim, não ou ainda não. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor aqui durante esse tempo de compartilhamento da palavra e oração. E hoje, quando eu orava para poder trazer uma palavra para você aqui, Deus me levou uma passagem muito interessante, muito curiosa, que está ali narrada no livro de 2 Reis, capítulo 6. É um texto que fala de uma experiência que o profeta teve com os seus discípulos, com os seus alunos ali na escola de profetas de Eliseu. Então, eu te convido agora para acompanhar comigo essa leitura. Se você quiser, você pode dar a pausa no vídeo aí e abrir, pegar a sua Bíblia, está lá, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, a partir do versículo 1. Então, eu te convido agora, acompanhe comigo essa leitura. Vamos lá? Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar onde moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com os teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que quando um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Uma passagem tão curiosa, mas cheia de revelações interessantes da parte de Deus para nós. Um texto que sempre me intrigou e, de uma certa forma, me levou a buscar a Deus por uma revelação, um entendimento do que Deus queria dizer com esta passagem. Nada na Bíblia por acaso. E aqui nós vemos um grupo de homens que serviam os profetas. Eles estavam buscando um meio de aumentar a sua casa, expandir a sua casa, e eles decidiram buscar madeiras para poder fazer essa construção. Mas dois pontos muito importantes precisamos nos atentar. O primeiro deles foi que o profeta disse: podem ir, podem tirar. Mas eles falaram: não, fazemos questão de que o Senhor nos acompanhe. Não queremos ir sozinhos nessa jornada. Queremos que o Senhor vá conosco nessa jornada. E Eliseu ali, ele representava o próprio Deus. Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu representava a Deus. Ele tinha a voz da palavra de Deus para ministrar sobre a vida daquelas pessoas. Eliseu tinha autoridade da parte de Deus para ministrar, para profetizar, e muitos sinais e maravilhas aconteceram através da vida do profeta Eliseu. E nessa situação não foi diferente.
E ali aqueles homens sabiam que a presença daquele líder espiritual, a presença daquele profeta, significava para eles a presença de Deus. Não quero dizer com isso que hoje, nos nossos tempos, nós necessitamos que alguém, um profeta, esteja conosco para que a gente possa ser abençoado e ouvir a voz de Deus. Não, as coisas são diferentes, mas o fato aqui é que eles não abriram mão da presença daquele profeta com eles. Assim também nós, em qualquer empreitada que viemos fazer na nossa vida, não podemos abrir mão de levar o Senhor nosso Deus conosco. E você pode dizer assim, mas Deus está em todo lugar, Deus está sempre comigo. É certo que Deus é onipresente, e sim, Ele está em todo lugar. Mas existe uma grande diferença em Deus estar em todo lugar e nós considerarmos a presença de Deus em todos os lugares que nós estamos. Uma coisa é Deus estar por causa do seu grande poder de estar presente, de ser aquilo que compõe tudo que existe. Outra coisa é nós considerarmos a presença de Deus e considerarmos a opinião de Deus acerca daquilo que nós vamos fazer. Aqui o profeta, como representante de Deus, ele foi consultado. E então, devemos ou não aumentar a nossa casa? Devemos ou não ir lá cortar essas vigas e aumentar a nossa casa? Quantas vezes no seu dia, na sua vida, talvez nas coisas mais simples da sua vida, você considera a presença de Deus, você considera a opinião de Deus acerca das suas decisões? Será que tudo que você vai fazer na sua vida, você considera a presença de Deus? Para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós tomemos decisões acertadas, decisões justas, sim, a presença de Deus deve ser considerada. Devemos lembrar sempre que tudo que nós vamos fazer, se nós podemos incluir Deus naquilo que vamos fazer, louvado seja o nome do Senhor, vai ser bênção. Tudo que você vai fazer e que você pode dar graças a Deus pelo que você está fazendo, louvado seja o nome do Senhor. Ali vai a presença de Deus confirmando a obra das suas mãos. No Salmo 90, a palavra diz assim, confirma, Senhor, a obra das minhas mãos. Aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos um homem de Deus, um representante de Deus naquele tempo, dando a direção para os seus servos. Hoje nós podemos nos relacionar diretamente com Deus, mas um outro aspecto muito importante dessa mensagem é o ambiente de comunhão. Havia uma comunidade de pessoas que tinham o mesmo propósito ali, de andar e servir ao profeta, de servir àquele homem de Deus, servindo a Deus através dele. E ali a comunhão, a comunidade faz toda a diferença. Quando nós andamos com aqueles que creem como nós cremos, quando nós andamos com as pessoas que têm as mesmas convicções de fé que nós temos, certamente a nossa fé vai ser edificada, vai ser fortalecida, seremos muito mais encorajados a seguir a nossa jornada. Então, o que eu quero que você perceba é que ter a presença de Deus, considerar a presença de Deus a todo instante, considerar que Deus sempre tem razão em tudo aquilo que nós colocamos diante dele, seja no não, seja no sim, que Deus nos envia como resposta, ele sempre tem razão. E aqui o profeta disse, vão. E os discípulos disseram, nós não iremos se o Senhor não for. Vão conosco, considere estar conosco nessa jornada. E o profeta disse, sim, eu vou. Quando você fala, Senhor Deus, vamos comigo nessa jornada. Tem algo tão difícil, tão desafiador para fazer. Ou ao mesmo tempo, estou indo para o meu trabalho. Senhor, vem comigo para o meu trabalho. Senhor, vem comigo para essas compras no supermercado. Senhor, vem comigo para este trabalho na minha casa. Senhor, esteja comigo aqui. Eu preciso da tua presença, eu agrado da tua presença, eu considero a tua presença.
Quando nós fazemos isso, certamente teremos um dia muito mais abençoado. Não duvide, Deus deseja te abençoar. E por fim, outro aspecto que eu quero deixar para a reflexão nossa aqui é que algo naturalmente impossível aconteceu naquele lugar. O machado caiu dentro d'água. Pelo que me parece o texto aqui, ele saiu do cabo, caiu na água e afundou. Aquele machado era tudo que eles precisavam para aquela empreitada. Não ia ser possível cortar a madeira para poder levar e fazer a construção. Aquele machado era fundamental. E havia um detalhe, aquele machado era emprestado. Alguém havia emprestado aquele machado. E eles, num senso de responsabilidade e também num momento de necessidade de completar a sua obra, eles foram até o homem de Deus e disseram: meu Senhor, o machado era emprestado. A mesma coisa nós podemos colocar diante de Deus. O que é que você perdeu? O que saiu das suas mãos? O que saiu do seu controle? Você estava numa boa jornada, numa boa empreitada da sua vida e algo saiu do seu controle, algo saiu das suas mãos. O machado que você usava para fazer o que você estava fazendo caiu na água. O que é que está faltando? O que aconteceu? Você estava no meio de um trabalho, no meio de uma empreitada e de repente os seus recursos acabaram. Você tinha certeza que aquilo era algo de Deus para fazer. Você tinha certeza que aquele trabalho era um trabalho necessário. Você precisava fazer aquilo e de repente o recurso que você tinha para completar aquela missão veio a ser escasso, sumiu, perdeu o machado, ou seja, a ferramenta, o recurso que você tinha para completar a sua missão caiu na água. O que você vai fazer agora? Quando nós chamamos Deus para aquilo que nós estamos fazendo, Ele vai fazer o machado flutuar. Isso mesmo. Aquilo que você acha que acabou o recurso, ei, não desanime, continue aquilo que você começou, esta obra que você está começando, esse propósito que você começou aí, não desanime porque os recursos ficaram difíceis e parece que acabou. Não, apenas considere a presença de Deus e diga: meu Senhor, o recurso que eu tinha se foi, o meu machado caiu na água. E você vai ver o Senhor fazendo o machado flutuar na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua história, permitindo que você conclua a missão que você se propôs a fazer, permitindo que você seja bem-sucedido na sua jornada, permitindo que você veja a intervenção de Deus quando nada parecia mais ter solução. Deus, sim, está presente, mas muitas vezes nós não desfrutamos dessa presença e ficamos tentando fazer com as nossas próprias mãos. Imagina aqueles homens pulando na água, tentando achar aquele machado ali no fundo, talvez no barro, e sumir aquele ferro, e a água ficaria cada vez mais suja com eles lá dentro, e esqueça, nunca mais iriam ver aquele machado. E agora, o que Deus faz? O machado flutua. Vamos orar? Pai querido, eu apresento diante do Senhor a vida de cada pessoa que recebe esta mensagem agora. Deus, onde o recurso acabou agora, eu peço, Senhor, que envie a tua provisão. Faça, Pai, esse machado flutuar. Faça o sobrenatural. Pai querido, porque essa pessoa que começou essa jornada, que começou esse trabalho, esse propósito, ela não pode parar. Os recursos naturais vieram a ser escassos, mas o Senhor tem toda a provisão. As portas do céu, elas estão abertas e as despensas celestiais estão sempre abundantes para suprir todas as suas necessidades. Por isso eu digo para você, receba da provisão de Deus e continue a fazer a boa obra que você começou, porque não é pelo fato dos recursos naturais terem acabado que Deus não possa vir e trazer a sua intervenção.
Deus é fiel, Deus ele é bom e ele tem recursos para suprir a sua vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre e cada vez mais, e nós continuamos a nossa proposta diária aqui, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida.